Oi, tudo bem? Que bom te ter aqui de novo. No episódio anterior, eu te falei sobre como eu, tu e todo mundo vem de algum lugar. Desse lugar, a gente vai apropriando alguns costumes que se mostram, inclusive, no jeito como falamos. Lembra do nosso destino? Bem, no episódio de hoje, a gente finalmente chega nele. Tô falando de Santa Maria, o coração do Rio Grande. Meu nome é Camille Moraes e atualmente eu sou estudante do 5º semestre do curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Junto com o meu colega Pedro Gonçalves, eu produzo essa pequena trilogia sonora. Boas-vindas, novamente, ao Falácios. 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 Imagina ter que começar de novo. Tu arrumas tuas malas, sai de casa, deixa para trás as ruas que sabia de cor, que conhece talvez desde criança e vai para uma cidade nova. Um lugar onde tu, com os teus pés, descobre as coisas de novo. As ruas, as comidas e, em especial, as pessoas. Sempre, inegavelmente, a primeira coisa que tu oferece para alguém é a tua voz, as palavras que tu decide dedicar para o outro enquanto tá ali tentando iniciar uma conversa. Muitas vezes, esse primeiro contato já é o bastante para que duas pessoas se identifiquem ou não. Tudo graças à nossa fala. E eu cheguei, tipo... Ai, foi muito engraçado. Eu cheguei no Rio Grande do Sul, aí eu, meu Deus, olha que diferente. Nossa, nunca tinha visto nada igual. Aí o pessoal falando, aí eu, meu Deus, olha, eles existem. É muito engraçado, porque muita gente que já falou comigo, assim, de eu ser de outra região, fala, nossa, não consigo imaginar. E a gente sente a mesma coisa, sabe? Todo mundo acha super charmoso. No geral, as reações que eu tenho são positivas. No geral, sim. E eu acho que isso é muito Santa Maria, porque Santa Maria é uma cidade acostumada com o diferente. A única situação em que nos damos conta do nosso sotaque é quando nos deparamos com outro. Sotaques não existiriam, por exemplo, se fôssemos sozinhos, ou se, por acaso, todo mundo falasse igual. Quando tu fala de modo similar ao outro, beleza, vocês constatam, mesmo sem dizer nada, que fazem parte de uma comunidade que compartilha não só o modo de falar ou as gírias, mas os costumes, os espaços, enfim, a cultura. Agora, e quando tu tá de cara com algo diferente? Uma entonação, uma pronúncia ou mesmo uma palavra que tu não conhece? Ou melhor, e quando tu se encontra nessa posição de falar algo que pro outro soa diferente? E aí eu falo, espia ali, não sei o quê. Que é tipo, olha ali, tal coisa. E aí essa gerou alguma estranheza, mas assim, tem a tchá, o vote, às vezes, são palavras muito que a gente usa muito no nosso linguajar cotidiano lá, que às vezes eu trago numa conversa pra cá que o pessoal estranha. E tem uma gíria muito da galera jovem, assim, que é a que modelo. Que modelo isso daí, sabe? Então, ninguém entende o que é o que modelo. O pessoal fica meio, mas o que isso quer dizer? Em outros estados do norte a gente também fala égua, mas eu percebo que é menos, tipo... no Amazonas tem mana e tudo mais, mas é diferente. Lá em Rondônia a gente fala égua como, tipo assim... Como vocês falam um pouco o bar aqui. Então é tipo, pode ser de surpresa, pode ser de espanto, pode ser de estranhamento, pode ser de uma coisa boa. Então é uma coisa que a gente carrega dependendo do tom, assim, da frase. Então, égua, por que você fez isso? Égua, olha como é que tá o tempo hoje, tipo, uma coisa, assim, que acompanha a frase. Aí depende do que a gente quer falar. Galado, boyzinha. Acho que boyzinha acabou se espalhando pro Nordeste como um todo. Mas Natal foi a primeira região a ter expressões que vêm do inglês. Porque foi a primeira cidade que teve presença americana no Brasil. Espia, égua, galado, boy. Essas e outras palavrinhas, exportadas de vários cantos do país, bordam a tapeçaria de falares presente em espaços onde muitas culturas convivem e são compartilhadas.
O espaço no qual as nossas histórias se cruzam é Santa Maria. O que dizer de Santa Maria? Eu posso começar pelos apelidos, que além de Coração do Rio Grande, recebe outros como Capital dos Blindados, por abrigar um dos maiores contingentes militares do país, ou Cidade Universitária, pela forte presença de uma juventude acadêmica que, a partir da UFSM, se espalha por aqui. Localizada a quase 300 quilômetros da Grande Porto Alegre, capital do estado, Santa Maria abriga, fundo na depressão dos morros que a cercam, a Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, UFSM ou simplesmente Federal, como as pessoas costumam chamar aqui, foi a primeira universidade federal do país construída no interior, há 65 anos atrás, no bairro Camobi. Há quem argumente que é por causa da universidade que a cidade acolhe tão bem quem vem de longe. Bom, talvez isso tenha começado um pouco antes. Acho que podemos traçar a origem dessa tradição receptiva lá pelo ano de 1885, quando chegaram, pela primeira vez, os trilhos para a aviação férrea da cidade. Então, no início do século XX, a gare da aviação férrea de Santa Maria virou ponto de cruzamento para todas as malhas ferroviárias do Rio Grande do Sul. Além do estado, os trens daqui movimentavam passageiros para todo o país, principalmente para São Paulo e para o Rio de Janeiro. A cidade disparou em número de habitantes. Hotéis abriram para receber os viajantes que estavam de passagem pela Boca do Monte. Essa foi a era de ouro do transporte ferroviário, quando a gare era, nos horários de chegada e partida dos trens, como um formigueiro se vista de cima. Eu não cheguei a conhecer essa Santa Maria. Faz mais de 30 anos que o Brasil não chega na cidade pelos trilhos. Hoje, só o que passam são vagões de carga mesmo. Mas imagina quantos abraços de despedida já houveram ali. A sensação de fechar pela última vez o zíper da mochila antes de subir na locomotiva e deixar parte de si com quem ficava no coração do Rio Grande. Existe uma saudade melancólica, quase nostálgica, que paira no ar de Santa Maria. Aliás, quem vem pra cá hoje chega de ônibus, carro, moto ou avião. Mesmo sem o trem, esse fluxo de pessoas se intensificou mais e mais com os anos. Encontros, reencontros e despedidas seguem acontecendo. Pessoas chegam com bagagens, trazem, deixam e levam algo sempre. E eu não falo de souvenirs, roupas ou coisas do tipo. Essa é, quem sabe, a herança dos vagões, que seguem em movimento nas fotos, nas pinturas e nas memórias. O mais curioso é o fato de que são poucas as pessoas que vêm até Santa Maria para passear. O habitual é que se more aqui por alguns anos e, às vezes, pela vida toda, caso se trate de um amante da tranquilidade proporcionada pelo interior. A cidade, em retribuição, serve um propósito para cada um que escolhe estar nela. Atualmente, é a UFSM quem movimenta o maior fluxo de pessoas na cidade. Em um informativo realizado em 2025 pela Comissão Setorial de Avaliação do Centro de Tecnologia da UFSM, se constatou que apenas 1/3 dos estudantes do CT, o Centro das Engenharias, eram santamarienses. Isso significa que mais da metade dos alunos que compõem o corpo discente de um dos centros de estudo da UFSM são migrantes. Imagina, então, para o resto da universidade. Essa é a realidade atual dos nossos entrevistados. Eu vim para fazer mestrado aqui em 2024. Vim para ser orientado pela minha orientadora, Maria Clara Carneiro, no mestrado das letras, que eu queria estudar histórias em quadrinhos, e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi onde eu fiz minha graduação, não tinha professores que pesquisassem quadrinhos especificamente, e eu não tinha com quem conversar. Eu sabia que eu ia ser muito bem orientado lá, em termos de rigor acadêmico, de pesquisa acadêmica, mas eu também queria alguém com quem falar sobre o conteúdo, sobre o que significa pesquisar quadrinhos no Brasil, que me indicasse referências de pesquisadores. E então eu vim até aqui atrás de Maria Clara para ter essa ponte. Esse vai fazer o 3º ano que eu tô aqui em Santa Maria, eu vim para estudar jornalismo,
Eu já conheci a universidade, minhas 2 irmãs estudaram aqui, então eu, enfim, sabia da qualidade, sabia das assistências, então aqui era um lugar muito possível, para mim, provável que eu viria. E eu queria cursar jornalismo, aqui tinha essa opção, então eu fiz Enem, fiz vestibular e tudo mais, então eu me vi aqui em Santa Maria. Das 5 pessoas que nos contaram os motivos de morarem aqui, a gente optou por mostrar, nesse momento, somente essas 2. Elas ilustram muito bem a dicotomia de quem vem para Santa Maria. Alguns sonham em estar aqui há anos, outros simplesmente acabam chegando quase que por ironia do destino. De um jeito ou de outro, todos fazem o mesmo movimento. Vêm e trocam o que têm com quem está aqui. Salas de aula, apartamentos divididos, moradias estudantis, bares, corredores e filas. Espaços onde pessoas de diferentes partes do país se encontram todos os dias dentro de uma cidadezinha tão pequena. São encontros que geram trocas constantes. A gente aprende novas expressões, descobre costumes diferentes, conhece comidas, histórias e formas de enxergar o mundo que, quem sabe, nunca teriam cruzado o nosso caminho. Depois de algum tempo, o que era novo passa a fazer parte da rotina. Palavras que pareciam estranhas passam a fazer sentido, e o sotaque que chamava a atenção se torna simplesmente a voz de um amigo, ou de um amor, quem sabe. Para muita gente, morar aqui também é aprender a dividir o mundo com outras formas de existir. Quando a gente se dá por conta, já está repetindo jeitos de falar que não eram nossos e começa a entender, pelo menos um pouquinho, a forma como o outro se comunica. Eu dei uma perdida. É que eu passo muito tempo aqui, muito mais tempo aqui do que eu passo lá, né? E mesmo tendo contato com pessoas cuiabanas, mato-grossenses, não é a mesma coisa. Então dá uma perdida. Por exemplo, às vezes eu me pego falando meio cantando. Eu fico, não, peraí, não é assim, sabe? E o bafo é um negócio que entrou no meu vocabulário e fixou, assim. Eu sinto que eu vou meio que mesclando os sotaques. Meu sotaque, que nem eu falei, meu N era bem mais carregado quando eu era mais novo, ele era bem mais nasalado. E aí ele foi meio que perdendo um pouco desse nasalado. E daí eu sinto que eu vou misturando esses sotaques nos lugares que eu passo. E acaba com um sotaque meio Frankenstein, assim, tipo, várias partezinhas. Mas o meu R é a coisa que mais mantém. Em Santa Maria, os sotaques convivem e se entrelaçam. Tu chega de um jeito e sai de outro, e a fala é reflexo disso. Seja conhecendo uma palavra nova, seja respondendo um obrigada com um merece, uma expressão tão marcante para quem mora aqui. Claro, a gente não pode, muito menos deve, ignorar o fato de que o preconceito linguístico é uma realidade. Pesquisas acadêmicas continuam apontando que essa discriminação se manifesta principalmente por meio da desvalorização de sotaques regionais, variedades populares do português e formas de fala associadas a grupos socialmente marginalizados. É exatamente isso. A gente precisa olhar para a história de como é que a fala daquele lugar se estabeleceu, entende? Porque se a gente vê, por exemplo, esse R, que chamam de R caipira, né? A gente tem uma palavra mais técnica, né? Chama de retroflexo. E aí, se a gente for olhar, quem é que veio? E aí tu tem que olhar para os grupos, porque os contextos variáveis existem quando 2 grupos sociais precisam interagir, né? Então, na verdade, a gente precisa olhar quem é que recebe estigma, quem é que recebe prestígio, quem está se sobrepondo a quem está tentando e quem está conseguindo se sobrepor socialmente a quem, e aí vai ter essa dinâmica de estigma e prestígio, né? Então, se a gente for olhar para o interior é uma forma que as pessoas, enfim,
na capital não chegou, né? Ou seja, os grandes centros e onde tem cultura valorizada e renda, né? Então, o próprio nome, né, já indica que tem um R caipira, assim, é uma coisa, né, relegada ao interior. Essa é a professora Simone Mendonça, do Departamento de Letras Vernáculas da UFSM. Foi ela com quem a gente conversou para tentar entender, de uma forma mais concreta, o peso da fala. Coincidentemente, o rapaz nordestino que entrevistamos também era das letras. Tivemos trocas bem bacanas com ambos sobre espaço e sotaque, especialmente no que diz respeito ao UFSM. Bom, eu venho das letras, né? Então, primeiro de tudo é que existem diversos mitos na linguística, e um deles é que todo mundo tem sotaque menos eu. Que é a grande percepção que a gente tem, né? No fim das contas, todo mundo tem sotaque. Até o William Bonner, quando vai fazer o Jornal Nacional, com essa fala limpinha dele, limpinha entre muitas aspas, é um sotaque. É a construção de um modo de falar que se torna parâmetro para outros. Esse tipo de ambiente que estamos retratando, que, sendo proporcionado pela universidade ou mesmo pela própria cidade, pode ser uma baita ferramenta para ajudar as pessoas a compreenderem que existem muitas formas de se falar a mesma palavra. Mesmo assim, algumas coisas nem o tempo nem a distância conseguem dissolver completamente. Por mais que a gente aprenda novas expressões e incorpore novos jeitos de falar, existe um conforto difícil de explicar em ouvir alguém que carrega o mesmo sotaque que o nosso. Então, acho que esse é um dos motivos que eu tenho converso muito com os meus amigos, com meus familiares de lá, porque o sotaque de lá é muito aconchegante pra mim ouvir. Então, eu sinto muita falta. Então, constantemente, assim, de ouvir, de estar falando com o pessoalzinho, assim, com o i no final. Até porque não tem muitas pessoas que eu conheça que são daqui, de Cuiabá, que moram aqui também, né? Então, o maceta e o ego, eu acho que são os que mais vêm na minha cabeça, assim, de serem muito especiais. São muito afetivas. Nossa, acho que todo dia, pelo menos uma vez, assim, eu sinto falta, porque a maioria dos meus colegas e amigos são gaúchos, a minha namorada é gaúcha, então eu fico, assim, imersa em uma bolha que às vezes eu esqueço, tipo, nossa, se eu abrir a boca vai ser diferente do que eu tô ouvindo. E isso acho que pega muito de estar com as pessoas certas ou estar no ambiente certo, enfim, ser acolhido, porque às vezes só isso já faz muito parte da gente se sentir acuado. Então, tipo assim, eu vou falar e vai ser diferente do que eu tô ouvindo. Vai ser diferente de como tá o ambiente, pode ser que tenha algum estranhamento, vai mudar alguma coisa. E eu acho que eu já tive esse medo também de, se eu falar, se alguém notar, né? Tipo, se alguém notar que eu não sou daqui, isso vai mudar alguma coisa? Eu vou perder a oportunidade? Eu vou... enfim, vai ter algum estranhamento? Isso vai pesar? E quando eu sinto essa saudade, eu fico tipo, não, eu tenho que falar com a minha família, eu tenho que ligar pra minha avó, pra minha mãe, pro meu pai, pra ouvir. Só pra ouvir, assim, é já muito especial de, tipo, ligar e, não sei, só falar, quero te acompanhar, quero te ouvir, me fala alguma coisa, alguma fofoca, né, eu peço pra minha avó. E aí ela vai falando e eu, nossa, assim, restaurador. Eu acho que a pessoa não percebe, né, mas quem me conhece desde o início, que eu tava aqui em Santa Maria, dizem que sim, que eu já perdi, mas foi um processo natural, sabe? Em nenhum momento eu, não, vou mudar o jeito que eu falo. Acho que foi muito, e eu acho que acontece com todo mundo essa troca, né? Espero que ninguém seja forçado a mudar o jeito que fala, né? Mas eu acho que, querendo ou não, vai mudando, porque tu não tem tanto contato com aquelas pessoas que tu falava de determinada forma, e eu acho que, sim, eu perdi um pouco, mas foi natural. É o tal do paradoxo de morar longe de casa. A gente chega a um lugar novo e, aos poucos, aprende a fazer parte dele. Adota novas expressões, faz novos amigos, constrói novas rotinas. Mas, muito da gente continua nos ligando ao lugar de onde viemos. Talvez, por isso, ouvir alguém falando como a gente fala pode ser tão confortável. É uma nostalgia afetiva.
E, se a nossa fala carrega tantas marcas de quem somos e dos lugares por onde andamos, o que acontece quando a gente volta? Depois de anos longe de casa, será que a casa continua sendo a mesma? Ou será que quem mudou foi a gente? Eu te conto mais na semana que vem, quando a gente estiver pegando a estrada de volta. Obrigada por escutar até aqui. Esse podcast é o trabalho final da disciplina de Rádio e Jornalismo 3, que integra a grade curricular do curso de jornalismo da UFSM. Eu sou Camille Moraes e, junto com o meu colega Pedro Gonçalves, idealizei e pus em prática o Falaços. Não deixe de ouvir o próximo episódio. Nele, a gente sobe no ônibus e vai de volta para casa. Até mais!